Amados irmãos, saudações em Cristo Jesus. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 7, que tem por título A Paixão de um Missionário. Esta lição nos fala sobre Paulo, sobre a experiência de Paulo no campo missionário, e ele escreve o terceiro capítulo da carta aos Efésios, narrando esta sua experiência. E ele começa essa narração mostrando que ele era um prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo não estava lamentando, Paulo não estava fazendo nenhuma lamentação em razão de estar preso, mas ele utiliza este título que ele tomou para si como o prisioneiro de Cristo Jesus, em razão das cadeias que ele estava sofrendo, sim, porque ele estava preso em Roma, mas ele utiliza isso para mostrar, olha, eu tenho suportado todas as coisas em razão do amor ao Evangelho. Eu tenho suportado todas as coisas para que eu possa levar esta mensagem que eu preguei, e tenho sido perseguido em razão da mensagem, mas eu não nego essa mensagem em momento algum. E ele diz isto, que faz isto tudo por amor aos gentios. Os gentios, todos os povos não judeus. Os judeus fazem essa diferenciação entre judeus e gentios. Então, todos os povos, Paulo está dizendo, olha, eu suporto estas prisões, eu estou encarcerado por amor de vocês. Mas eu não sou prisioneiro do imperador Nero, mas eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. E por que Paulo dizia que ele era prisioneiro de Cristo Jesus? Porque Paulo, outra vez, anteriormente, ele estava preso, e quando ele estava cantando louvores juntamente com Silas, as bases da prisão tremeram, as portas se abriram e veio então a liberdade para Paulo. Por isso ele diz, olha, eu estou preso porque Cristo me quer na prisão. E era necessário que ele pudesse ir até Roma e anunciar que o evangelho que ele estava pregando, e ele tinha consciência disso, e o modo mais eficaz que ele faria seria indo preso para Roma. E agora ele, na prisão, ele diz, eu sou prisioneiro não do imperador Nero, mas eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. E ele colocava então estas cadeias que ele estava sofrendo como o símbolo do amor que ele também tinha por aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, mas também como símbolo do amor que ele nutria por Cristo Jesus. Mesmo sofrendo perseguições, Paulo estava disposto a amar a Cristo Jesus, porque antes Cristo já o havia amado. Antes dele ser preso, Cristo já o amou e morreu em uma cruz por ele. Então, por isso ele diz, olha, é necessário que agora eu vá e leve esta mensagem. Uma mensagem que Paulo diz que ele havia recebido de Cristo Jesus. Ele continua no versículo 3, falando que o mistério de Cristo Jesus foi dado a conhecer a ele por revelação. E que mistério era esse? Ora, o mistério que Paulo está se referindo é exatamente o mistério da igreja como sendo o corpo de Cristo Jesus. O mistério da habitação do Espírito Santo nos nossos corações. O mistério da habitação do Espírito Santo na igreja, a igreja também sendo instrumento da ação do Espírito Santo em unidade, em um só corpo, em que Cristo Jesus é o cabeça. E isto, então, ele diz que foi o mistério que foi dado a ele por revelação e que ele já havia escrito
de forma breve nos primeiros capítulos, capítulos 1 e 2, ele deu esta revelação também aos Efésios, e ele diz, olha, em razão desta mensagem que eu recebi, é que eu tenho sido fiel e tenho levado isto ao conhecimento de todo mundo por onde quer que eu vá. E Paulo diz que quando os Efésios pudessem ler aquilo que ele havia escrito, e não só os Efésios, mas também nós, queremos lembrar que na introdução que fizemos à carta aos Efésios, que esta era uma carta que era enviada, encaminhada a todos os cristãos daquela época, em que era mudado ali o título da carta, colocado o endereçamento a uma outra igreja, e que essa chegou até nós. Ele dizendo, então, olha, quando vocês lerem isto, no versículo 4 ele diz isso, quando vocês lerem isto, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. E o mistério dele, de Cristo Jesus, então, a forma como ele habita em nós, a forma como ele torna a igreja um corpo dele, para a ação que Cristo quer fazer neste mundo. E tudo que Cristo Jesus quiser fazer no mundo, ele fará através da sua igreja. A mensagem que vai alcançar todas as nações, ela tem que ser através da igreja. E Paulo diz que, olha, isto foi algo guardado ao longo dos séculos, e esse mistério não foi revelado aos homens de outras gerações, mas foi revelado agora no nosso tempo, na nova dispensação, na nova aliança em Cristo Jesus. Foi revelada pelo Espírito aos apóstolos e profetas de Deus. Profeta é aquele que fala, aquele que anuncia a palavra revelada de Deus. E nós temos que andar como profetas, andar como embaixadores, anunciando então essa palavra que foi revelada a nós pelo próprio Espírito de Deus, e o Espírito de Deus nos faz compreender essa palavra para que possamos então levar a outras pessoas. Ele está dizendo, olha, assim como eu tenho grande orgulho e eu tenho grande comprometimento com a palavra, com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo que me foi revelado, todos aqueles que recebem essa palavra como profetas de Deus devem então levar essa palavra. E que palavra? Ele explica então que é mediante o Evangelho. Tanto os gentios como o povo de Israel, todos eles são membros de um mesmo corpo, são coparticipantes da promessa de Cristo Jesus. E aí, nos lembrando daquilo que ele escreveu na carta aos Gálatas, já tivemos a oportunidade agora de estudar a carta aos Gálatas, ele faz lembrar, então, a respeito da fé em Cristo Jesus, que nós somos feitos, então, filhos de Abraão mediante a fé. A revelação que Paulo está dizendo agora é exatamente nos tornarmos co-herdeiros de Cristo Jesus, juntamente com o povo de Israel, co-herdeiros pela fé na obra de Cristo Jesus. E quando compreendemos essa mensagem, este evangelho, e nos voltamos então para Cristo Jesus como participante desta obra, nós recebemos esta herança e nós agora podemos nos tornar filhos de Deus. Não porque nascemos de Abraão, não porque pertencemos à nação de Israel, mas nós somos filhos pela fé, porque cremos nisto que foi revelado ao apóstolo Paulo.
ele que se tornou então o ministro do Evangelho para os gentios, e sendo ele o ministro do Evangelho para os gentios, ele diz no versículo 7 que ele se tornou esse ministro pelo dom ou pela dádiva da graça de Deus. Deus quis nos dar isso gratuitamente. E diz então que isto foi concedido pelo poder de Deus. E é exatamente pelo poder de Deus que foi concedida esta graça, ele então desenvolve um compromisso com essa mensagem a ser pregada. Diz o versículo 8, que embora ele seja o menor dentre todos os santos, ele se considera aqui o menor não só dentre os apóstolos, como ele já havia dito anteriormente, mas ele considera-se o menor dentre todos os santos. E isso foi dado a ele, esta graça para anunciar aos gentios, para que chegasse até nós as insondáveis riquezas de Deus. Ora, sendo ele o menor, ele está considerando que é menor do que nós. Se ele se considerasse o grande apóstolo, nós hoje poderíamos dizer, não, Paulo foi o grande apóstolo, por isso ele pregou, por isso ele foi destemido, por isso ele sofreu as cadeias, mas não, ele está dizendo, olha, eu sou o menor. Se eu sou o menor, você é maior do que eu. Se você é maior do que eu, você pode fazer até mais coisas do que eu fiz. Você pode levar o evangelho a mais pessoas. E quando ele revela esse sentimento de ser menor de todos os santos, ele então passa esta mensagem para nós, que nós devemos nos fortalecer, e ele vai um pouco mais adiante, lá no versículo 16, falar que ele ora por nós para que nós possamos ser fortalecidos no nosso íntimo, e nós precisamos então nos fortalecer no nosso íntimo para que nós possamos levar a palavra de Deus. E isto, ele diz, é para anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. Ora, o que é insondável? É aquilo que você pode cavar e não consegue chegar no ponto que você quer, porque você não consegue sondar. Mas quando olhamos dessa forma, nós poderíamos dizer, então jamais vou conseguir chegar ao conhecimento das riquezas de Cristo Jesus. Não, ele está dizendo o seguinte, olha, é tão grande as riquezas de Cristo Jesus que por mais que nós possamos ir atrás e por mais que nós consigamos, como se fosse uma mina de ouro, por mais ouro que nós venhamos tirar, ali haverá sempre mais riquezas em Cristo Jesus. Sempre poderemos aprender mais dele. Sempre poderemos, então, nos fortalecer ainda mais em Cristo Jesus. E ele nos mostra isto, então, dizendo que isto é para que nós possamos ser esclarecidos quanto a esse mistério, que nas épocas passadas, como ele volta a repetir no versículo 9, nas épocas passadas não tinha sido revelado, mas porque foi mantido oculto por Deus. Mas Deus, ele próprio, é que criou todas estas coisas. E quando ele cria todas estas coisas para ser revelado ao homem, Deus estava querendo então que nós pudéssemos ter a mesma visão que o salmista Davi tinha do ribeiro de águas correntes que podem então fluir do interior do homem, como Cristo Jesus diz à mulher samaritana. É algo, então, algo perene, algo que vai permanecer ali sempre à disposição. E Paulo está dizendo, olha, essas riquezas de Cristo Jesus sempre à nossa disposição.
E nós temos que nos sentir motivados a, assim como Paulo, levar esta mensagem, mas assim como ele estava querendo motivar com essa mensagem, nós também devemos querer, então, ir em busca destas coisas para que nós possamos nos fortalecer. Nós vamos continuar no segundo vídeo, nos falando sobre a importância da igreja nesse processo de evangelização. Falaremos sobre o compromisso de uma vida de oração e intercessão demonstrada por Paulo e como que Paulo então nos chama para que possamos despertar ânimo e vigor. Espero que os irmãos continuem comigo no próximo vídeo.